Mutirão é trabalho sério, não tem mistério, é só dar a mão. É 1300, é Paulo Mancini, vai ter mandato em mutirão. Mutirão é trabalho junto, mudando o mundo com a nossa mão. É 1300, é Paulo Mancini, vai ter São Carlos em mutirão. Boa noite! É um prazer enorme estar novamente, um Mutirão Conversa com você. Essa última conversa antes do dia 15 de novembro das eleições, né? Estamos aqui, eu, a Helena Campos na retaguarda e a Regina Diciomo, socióloga, ambientalista. A tese de doutorado dela, estou falando isso já para o nosso convidado, foi sobre trabalhos do Edgar Morin. Depois você comenta alguma coisa, Regina. E além dos outros candidatos a vereadores em mutirão que estão com a gente aqui na sala também, eu não consigo visualizar, todo mundo sabe que eu tenho deficiência visual, é difícil visualizar todo mundo que está na sala, peço desculpas. E também cumprimento todo mundo que está nos assistindo pelo Facebook, principalmente todo o pessoal da família Penalva e da família Mancini. Hoje eu tenho o grande prazer de estar recebendo o professor doutor Augusto César Penalva de Oliveira, que não por acaso é meu primo, mas é tanto por ser meu primo, muito querido, mas também por ser uma das maiores autoridades na área de neurovirologia que nós estamos conversando com ele hoje. Eu vou pedir para a Regina Diciomo fazer a apresentação de um brevíssimo currículo dele, não vai falar tudo, senão a gente não conversa nada, Regina, por favor. Do Dr. Augusto César. Valeu, vamos lá. Ok. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, numa entrevista, hoje fechando com chave de ouro a série de entrevistas que nós fizemos para a campanha do Paulo Mancini com o Dr. Augusto César Penalva de Oliveira, que é uma honra para nós recebê-lo aqui. Ele é neurologista, doutor em neurociências, coordenador do grupo de pesquisa em neurociências do Instituto Emílio Ribas. Ele é co-diretor do NAP Retrovírus IMT da USP. Está à frente de um estudo que pretende avaliar a longo prazo os efeitos do SARS-CoV-2, o coronavírus, no cérebro e no sistema nervoso central. Então, é um tema mais do que oportuno e nós estamos aqui para aprender nesse momento de tão sério, né, que nós estamos atravessando, ouvir a palavra de um cientista tão gabaritado. Então, muito obrigado por ter vindo e eu passo a palavra para você, doutor Augusto. Imagina, eu que agradeço. Quando o Paulo me falou e a Vita fez contato comigo, eu fiquei muito honrado com a presença. O Paulo é muito querido, o Paulo é uma pessoa de uma generosidade intelectual fantástica. Eu me lembro, quando eu era estudante, eu tive muito contato com o Paulo, e o Paulo me abriu, foi muito importante para me abrir os olhos para a biologia, não só para a biologia, mas para as artes, para muitas coisas, e sempre foi uma pessoa de uma generosidade intelectual fantástica. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz de voltar a falar com o Paulo, que é uma pessoa que eu gosto muito e que está muito distante, quer dizer, não distante afetivamente, mas distante concretamente. Paulo sempre está muito próximo de mim, afetivamente, e vendo aí esse desenvolvimento de vocês, essa ideia de vocês de fazer esse mandato mutirão, eu acho que tudo que a gente pode fazer no sentido de contribuir para essa ideia, para a participação popular dentro de uma gestão pública, eu acho que deve ser feito. Eu acho que isso tem muito a ver com ciência, isso tem tudo a ver com arte, isso tem a cara do Paulo e tem
fundamentalmente Eu, a cara do que tem que ser feito, no meu ponto de vista. muito agradecido. Eu queria pedir licença a todos vocês, e principalmente ao doutor Augusto César, de poder te chamar de Guto, como nós nos conhecemos. Embora eu acho assim, para o grande público, você deve ser o doutor Augusto César Penalva de Oliveira, né? Mas eu fico muito mais à vontade, e o propósito é uma conversa, né? De estar tratando você como Guto mesmo, né? E queria começar fazendo referência ao nosso jingle, que é a composição de um colega nosso que também, como eu, como a Vita, né, tá muito familiar essa candidatura, porque não sou só eu que sou candidato, né? A nossa querida prima Vita também, né? E tem atualmente mais 14 pessoas. Mas é aberto, até você, se você quiser, Guto, também pode ser um vereador em mutirão, caso a gente venha a ser eleito. E até a Albertina, que está nos Estados Unidos, né, agora nos vendo, provavelmente, também pode. Um chinês em Xangai, em qualquer lugar, que queira dar contribuições para a cidadania são carlense, ele pode também ser um vereador em mutirão, junto com a gente, né? Esse é o novo mundo, né, do século XXI que nós estamos vivenciando, né? E esse jingle foi composto, então, pelo Bernardo Teixeira, que, como você, é um músico diletante, né? Você tem essa faceta também, né? Eu sei que você, de vez em quando, faz parte das rodas de música com o Luiz Nassif, né? E certamente essa faceta sua de músico tem uma grande contribuição para a sua personalidade, né? Inclusive, é um assunto nessa área de neurociências que depois talvez a gente possa abordar. Eu queria começar perguntando para você e pedindo para você lembrar. Eu sugeri o nome que acabou ficando no convite, né, da nossa conversa, Viroses, Evolução Humana e a Covid-19, e você fez uma sugestão de um outro título que acabou não saindo por as confusões aí do final de campanha, né? Então, eu queria que você comentasse o título que você sugeriu, né? E as razões da sugestão do seu título. É isso, Guto. Então, Paulo, primeiro eu agradeço que você me trate pelo meu nome familiar. Que a gente está acostumado, exatamente, porque eu ia me sentir muito esquisito aqui se você ficar me chamando de Doutor Augusto. E é um prazer que receba esse tratamento seu, por favor, né? E outra coisa essa questão aí do Bernardo, a questão da música, a questão da arte, né? Acho que isso é um dos grandes problemas que a gente tem vivido. Eu vejo essa questão de vocês terem um mandato em mutirão, porque, na verdade, o que vocês estão fazendo é uma coisa que deveria existir, né? Ou seja, na verdade, o cargo eletivo ele deveria representar a população, né? Ou seja, de certa forma, isso deveria ser uma coisa natural. Normalmente a população dá um cheque em branco, né? Dá um cheque em branco. Não, mas não existe exatamente isso. O que se espera, na verdade, é isso, né? Ou seja, que o indivíduo seja um representante da população no poder público, né? E o que vocês estão fazendo na verdade, fazendo com que uma candidatura seja múltipla para que somente a capilaridade dessa gestão, ou seja, dessa participação, que na verdade é uma coisa que já deveria ser assim, ou seja, o vereador ele deveria representar os interesses de determinada camada, de determinada fatia da população, né? E infelizmente a perda desse componente é um dos grandes problemas. Isso porque o que a gente vê na sociedade, de certa forma, uma perda desses laços e dessa forma de pensar
a estrutura da sociedade, a forma de que as pessoas devam se comportar e como elas se relacionam com o poder e o que isso representa, está também muito relacionado a isso que você acabou de falar. Ou seja, a arte ela passou a ser exclusivamente um entretenimento, né? Antigamente, ou seja, eu não preciso de ser músico profissional para que eu exercite a música, e nem para que eu ouça e entenda de música. Na verdade, eu falo que eu entendo muito mais de música do que sou músico, né? Então, agora, isso a arte perdeu muito, ou seja, a arte como educação, né? Como educação do sentimento, da afetividade, aquilo que o indivíduo não pode aprender na matemática, na geografia, ou seja, a elaboração dos sentidos. Isso faz as pessoas perceberem, as pessoas refletirem sobre a sua própria existência. E qual é o papel, qual é o sentido existencial. Consequentemente, o papel que elas exercem dentro da sociedade e o papel que as pessoas que representam essa sociedade no poder público deveriam fazer e como isso deveria se capilarizar. Então, na verdade, é uma coisa só, ou seja, o que vocês estão fazendo, no fundo, é uma forma de compensar isso que, de certa forma, se perdeu, e a arte, de certa forma, ter saído desse fator educacional é uma coisa que acabou dissolvendo essa estrutura do pensamento individual dentro da sociedade, que faz com que a coisa tenha ficado dessa forma, né? Ô, Guto, só para complementar o que eu falei e o que você falou, e aproveitando que é a nossa última conversa na internet antes das eleições, né? Eu acho que eu sou o único candidato a vereador aqui de São Carlos, e talvez, não sei, no estado, no Brasil, que assinou uma carta de compromisso e registramos em cartório, né, assumindo os compromissos que nós temos, não só com esse coletivo, que atualmente são 14 pessoas, mas com os eleitores e com toda a comunidade de São Carlos, né? E então eu queria que você respondesse aquilo, o título que você queria dar a essa conversa nossa, que na realidade é a mesma, tem o mesmo significado do título que eu dei, que é Viroses, Evolução Humana e Covid-19, mas é mais poético. Por favor. Exatamente. Quando você falou e você mandou esse título, eu me lembrei, você colocou evolução, né? E eu sou neurologista e trabalho com evolução, com estabilidade celular, com envelhecimento, tudo. Então, eu fiquei me lembrando disso, né, do vírus, o vírus, o homem e a luta. Outros aspectos da Covid-19. Essa era a sugestão. Porque... E você, quando você pensou nela, você estava parafraseando o quê? Então, porque o Paulo Leminski, seu xará, ele diz que o maior haikai da língua portuguesa é Os Sertões, do Euclides da Cunha. Era isso mesmo, exatamente. É dividido em a terra, o homem e a luta. Muito legal, muito legal. Nos Sertões, né? Muito legal. E aí, ó, já vou fazer um link direto com São Carlos, né? O prédio da Câmara Municipal, aonde, se Deus quiser, nós vamos estar agora em 1º de janeiro do ano que vem, tem exatamente o nome de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha morou em São Carlos. Não sei se você sabe disso. Morou. E morou na casa dos nossos avós, seu Joaquim Penalva e a dona Glorinha, tá brincando, por um tempinho, e depois numa pensão em frente. Isso em 1900 e bolinha, né? 1902, 2003, por aí. E a casa da Rua Alexandrina, né? Na Rua Alexandrina. E aqui ele escreveu um pedaço dos Sertões, ou não. Foi. Ele escreveu um pedaço. Eu acho que não foi em 1900, não. Foi no final do século XIX, 1898, 9, alguma coisa assim. Mas eu sei que a referência que eu tenho é que ele escreveu um pouco dos Sertões aqui em São José do Rio Pardo. Ele era engenheiro, e
foi o engenheiro responsável por quem? Outra coisa familiar. Pela construção da Escola Estadual Paulino Carlos, de Arruda Botelho, aonde a nossa avó Glorinha dava aula. Muito legal, né? Muito legal. Me pediram para mim fazer uma pergunta para você, que é mais para o final, mas eu já vou fazer para não esquecer, já que a gente fez esse link. E você responde a hora que você quiser. Mas falaram assim, pergunta para ele o que o município pode fazer, né? Que seria a ação de você como vereador e tal, em relação à prevenção da pandemia ou das pandemias vindouras, né? De viroses aí, como a Covid-19. Mas não precisa responder já, não. Se você quiser deixar a conversa rolar, porque... Não, eu vou só... Depois a gente pode estender um pouco mais, mas eu vou só, assim, numa frase, já resumir. A Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte: pense globalmente, atue localmente. Perfeito, perfeito. Então, isso é uma resposta curta para depois o que a gente pode aprofundar. Exatamente, exatamente. Bom, Guto, então, eu acho que a gente pode entrar um pouco no tema que nos chama hoje e que, por uma infeliz coincidência, né, nós estávamos, de certa forma, com o advento da vacina e com os meses e meses de convivência trágica com a Covid-19, já ficando um pouco despreocupados, né? Mas agora, com essa segunda onda que está atacando a Europa, né, a gente volta a ficar assustados, né? E volta, então, a chamar a atenção, né, para esse tema, que é da relação nossa com os vírus, né? Então, eu gostaria que você historiasse um pouco, muito brevemente, do ponto de vista científico, né, do que a gente sabe dos vírus e dessa relação, né, nossa, seres humanos, com os vírus. Então, esse vírus, né, o vírus do SARS-CoV-2, ele é um vírus, é um coronavírus. Então, na verdade, ele é o 7º coronavírus humano que a gente conhece que causa doença, né? E até o 4º coronavírus humano, a gente não tinha muita importância, porque ele era um vírus que causava uma doença respiratória. Na verdade, eles causam 20% a 30% das doenças respiratórias benignas na humanidade. E até... Por favor, explica o que é uma doença respiratória benigna, porque para a gente doença é todas malignas, né? É um quadro de via aérea, geralmente superior, né? Um quadro de tosse, febre e tal, mas que tem um desfecho autolimitado. Ou seja, perfeito. É como aqueles quadros que você está... que todo mundo conhece, né? Ou seja, aquele quadro, está com uma virose, um quadro gripal, nariz entupido, tosse, uma febre, um mal-estar, em que alguns dias passa, como um quadro de infecção de via aérea superior, benigno, ou seja, autolimitado, que não demanda que você interne, ou seja, algum cuidado mais grave, né? Ou seja, algum cuidado mais sério. E só que aí teve uma epidemia em 2002 na China pelo chamado SARS-CoV, que foi o primeiro vírus, e que teve uma gravidade maior. Só que ali a epidemia conseguiu ser circunscrita, porque esse vírus, SARS-CoV, é bastante parecido com esse. Só que a avidez dele por esse receptor, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina, em inglês a gente chama de ACE2, não era tão grande. Então a capacidade dele infectar, a capacidade dele se replicar, não era tão grande. Então eles conseguiram, com medidas epidemiológicas, circunscrever o vírus. Só que eles já notaram ali que o vírus era mais grave, tinha uma mortalidade maior e causava doença neurológica, né? 10 anos depois, quer dizer, aconteceu uma outra epidemia por o 6º coronavírus humano na Arábia Saudita, né? Middle East, né? MERS-CoV,
E esse também era um vírus que causava doença mais grave, com uma mortalidade alta, e ele causava bastante doença neurológica. Então, foram coronavírus que aparentemente foram tendo um outro tipo de comportamento humano, ou seja, de ser um vírus que causa uma doença respiratória muito leve, eles começaram a causar uma doença mais grave e começaram a comprometer de uma maneira multissistêmica outros órgãos do organismo humano e comprometer o sistema nervoso. Aí voltaram a investigar, pegaram aqueles coronavírus antigos, que até então eram julgados benignos, e criaram uma linha de pesquisa maior, né? Um modelo experimental de rato, inclusive, e viram que a invasão do sistema nervoso central era uma invasão muito maior do que se imaginava. E criaram um modelo experimental de uma encefalomielite, ou seja, uma infecção produtiva cerebral e medular no rato, e viram que o vírus ficava no rato. Ou seja, esse vírus, o OC43, que é um coronavírus que causa essa doença respiratória benigna em humanos, em modelo experimental de rato, ele infecta o sistema nervoso central, e quando você sacrifica o rato um ano depois, o vírus está lá. Ou seja, não há um clareamento, ou seja, o entendimento da biologia do vírus é um entendimento em que a infecção permanece. Não é como se pensava que os coronavírus eram vírus agudos, em que você se infecta, ou você morre, ou você mata o vírus, e acabou, ficou por ali. Então, parece que a infecção é um pouco mais longa. E depois se viu na epidemia da China, de 2002, e da Arábia Saudita, de 2012, que, de fato, os pacientes que faleciam, no cérebro você encontrava vírus. E mais surpreendente, não só causando encefalite, mas vírus sem causar encefalite, ou seja, o vírus se alojando no órgão e conseguindo se evadir da resposta imune. Porque uma coisa é o vírus entrar no cérebro e causar uma infecção. Outra coisa é o vírus entrar no cérebro e ficar lá sem ser detectado pelo sistema imune, ou seja, causar uma infecção persistente. O que vai acontecer depois? E agora, na infecção pelo SARS-CoV-2, é mais ou menos o que a gente tem notado, ou seja, além das manifestações agudas, né? Ou seja, porque ele é um vírus que mais ou menos... E isso que faz, ou seja, ele é um vírus novo na espécie. Certo. Quando um vírus é novo na espécie, a espécie não tem ainda a identificação antigênica. E, além disso, ele tem inúmeras variedades. Então, ele vai tendo pequenas subespécies e depois ele vai tendo outras espécies. Né? Certo. E quando ele contamina uma espécie nova, ele tem uma capacidade muito grande de se disseminar, porque a espécie, no caso, a nossa, né, humana, não tem uma capacidade de reter essa infecção, de resistir a essa infecção. E esse vírus, como ele usa esse receptor e tem uma avidez 10 a 20 vezes maior do que o outro, ele se multiplica muito mais. E você produz muito mais vírus. E ele é bem adaptado, ou seja, está se adaptando bem, 5 a 10% dos casos são muito graves, 5% morrem. E até 20% tem uma doença mais grave, mas 80% tem quadros muito leves ou até assintomáticos. E esses assintomáticos e muito leves são os pacientes que vão disseminar o vírus no ambiente, infectar outras pessoas, e o problema é que uma parte dessa população acaba falecendo. O vírus tem uma capacidade, quando ele entra no organismo, de bloquear um fator estabilizador da célula da imunidade. Então, a célula se instabiliza e você começa a perder as células da imunidade. Ele invade. E depois que o organismo detecta, faz uma grande inflamação. E é nesse momento que a doença fica muito grave. Dois aspectos que eu queria destacar, e eventualmente, se eu estiver errado, você me corrija, que eu acho que é muito importante essa fala. Primeiro, que o SARS-CoV-2, né, que é o vírus que provoca a Covid-19, ele não ataca só as vias respiratórias. Né? E aí eu queria que você falasse quais outros órgãos e tecidos que ele ataca e permanece. E o segundo aspecto, que aí é mais uma curiosidade intelectual, é como que 80% da população é imune ao vírus. Né? Geralmente, os vírus que provocam infecção, assim, a maioria da população é infecciosa, porque esse vírus ele parece muito insinuoso, né?
é complexo, complicado, insinuoso e está provocando uma pandemia, não sei qual o grau, essa é outra curiosidade intelectual, qual o grau de novidade nessa pandemia em relação à pandemia com as quais a humanidade já conviveu há muito tempo, né? Então, quando um vírus entra na espécie, a capacidade dele infectar é muito grande. Agora, a gravidade... Um vírus novo, né? Um vírus novo que nunca entrou na Isso, espécie, né? não obrigatoriamente, uma coisa chamada neuroinfectividade, ou seja, a capacidade que o vírus tem de infectar várias células. E as células são específicas, ou seja, o vírus ele tem um spike, né, chama uma proteína, que gruda na célula exatamente nesse receptor, o ACE2, que é o receptor de enzima conversora de angiotensina. E várias células têm esse receptor, inclusive o endotélio capilar. Então, assim, o que é muito importante... Até no cabelo. O endotélio. Não, o endotélio, a porção interna dos vasos sanguíneos. Sim. Que reveste os vasos. Sim. Desculpa então, assim, a ignorância. Você falou capilar, eu já pensei em cabelo. Não, capilar, mas os vasos sanguíneos. Então, consequentemente, ele compromete o corpo todo, porque todo o corpo tem vaso, né? Agora, ele compromete principalmente a árvore respiratória superior, a árvore inferior, rim, intestino, principalmente delgado, e sistema nervoso. E várias células do sistema nervoso têm receptor para ele. Tanto os neurônios, quanto os astrócitos, quanto a micróglia e oligodendrócitos. E astrócitos, quer dizer, o neurônio é a célula fundamental que tem o papel funcional do sistema nervoso. Mas essas outras células são o sustentáculo da célula, mais ou menos como o mandato em mutirão, né? Ou seja, o neurônio é você, Paulo, mas essas outras células são as pessoas que participam disso. Perfeito. E dão a sustentação, dão a alimentação para que o neurônio funcione. Principalmente o astrócito, que é uma célula que tem uma função humoral, uma função metabólica, uma função imunológica no sistema nervoso central. E ele faz a chamada homeostase. Você é biólogo, você sabe o conceito de homeostase, mas muita gente não sabe. Homeostase é o equilíbrio, exatamente o que faz com que o vírus apareça, né? Ou seja, a perda do equilíbrio do organismo, né? Ou seja, o sistema faz o sistema funcionar de uma maneira operacional contínua e estável, né? Quando ele sintetiza, ele acaba tendo uma toxicidade celular e uma perda e uma tendência de declínio, né? O Guto, e o SARS-CoV-2, após a pessoa, vamos dizer, ter sido tratada e eventualmente curada, ele permanece, como outros vírus que você falou aí, no sistema nervoso central? Então, a gente não tem certeza disso, porque a gente tem muito pouco tempo, né, da epidemia. A gente está chegando a um ano de epidemia agora e os estudos são curtos. Mas o que a gente vê é que a gente já isolou o vírus no líquor tardiamente de pacientes e estudos de necrópsia de pacientes que morrem sem ter uma encefalite, ou seja, morrem por outra causa, você detecta partículas de vírus no sistema nervoso central e sem grande inflamação. E baseado no conhecimento anterior do SARS-CoV, do MERS-CoV e do modelo experimental, aparentemente tem um potencial do vírus permanecer no sistema nervoso central. Isso é uma coisa que a gente vai descobrir aí um pouco mais ao longo do tempo, mas potencialmente sim. E as sequelas que quem é contaminado, sequelas no sistema nervoso, sequelas são graves? Como é que é em relação à parte neurológica mesmo? Então, tem muitas formas que o vírus ataca o sistema nervoso. Na verdade, a doença sistêmica pode comprometer o sistema nervoso, ou seja, quando o indivíduo fica grave e ele tem esse quadro sistêmico pulmonar, né? Então faz essa síndrome inflamatória, essa inflamação pode ser tóxica para o sistema nervoso. Então, dessa forma, já pode agredir o sistema nervoso central. Tem um estudo recente muito interessante que saiu a semana passada
mostrando que pacientes que tiveram doença pulmonar grave, que ficaram internados, entubados, depois de um mês, eles fizeram uma coisa chamada avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é uma avaliação da estrutura mental, o hardware do pensamento. Memória, linguagem, capacidade executiva, codificativa e atenção. E eles notaram que metade dos pacientes, um mês depois, tinham algum grau de alteração cognitiva. E um quarto desses 50%, dessa metade, tinham alterações graves, com alterações funcionais no cotidiano. Tá. Então, assim, essa forma sistêmica já é uma forma que agride. Mas ele causa, por ele comprometer a circulação, tanto pela inflamação quanto pelo próprio vaso, ele causa AVCs, lesões vasculares. Essas lesões vasculares, sim, podem causar danos, como AVCs mesmo, ou seja, entupir os vasos e causar uma lesão isquêmica cerebral. E ainda tem o outro aspecto, que é o aspecto da invasão direta, ou seja, o vírus pode, tanto pela doença sistêmica, causar um comprometimento cerebral, quanto ele mesmo invadir o cérebro, e aí ele causar um processo inflamatório local e uma agressão sem ter doença sistêmica. Ou seja, o indivíduo que teve um quadro leve, aqueles 80%, podem fazer uma síndrome neurológica um pouco mais tardia. A gente tem detectado isso em vários pacientes, ou seja, eles começam com um quadro respiratório leve e 1, 2, 3, 4 meses depois desenvolvem alterações do pensamento, da memória, do comportamento. Ou seja, mostrando que uma coisa é o comprometimento neurológico na doença sistêmica e uma outra coisa é o comprometimento neurológico em senso estrito. Ô, Guto... Paulo, Bernardo aqui. Não, só para lembrar todo mundo aí a importância do que a gente está discutindo aqui hoje. Então, lembrar de curtir, compartilhar aí no Facebook essa transmissão para que ela possa se espalhar o máximo possível, né? Então, todo mundo que está assistindo aí e lógico, as pessoas que vão assistir posteriormente, fazer o espalhamento porque a qualidade da informação que a gente está recebendo aqui hoje é muito importante. Obrigado. Perfeito, Bernardo. E, Regina, se tiver alguma pergunta no Facebook ou alguém aí que está na nossa sala que queira fazer uma pergunta, por favor. E eu queria perguntar, depois que, se tiver alguma pergunta, né, para o Guto, se em função do tudo que ele disse das sequelas neurológicas, né, que pode ocorrer para quem foi contaminado e teve em estado grave, se o nosso ministro da Saúde atual, o general Pazuello, se ele tem condições de exercer as funções de ministro da Saúde. Mas primeiro vamos ver se tem alguma pergunta do auditório para o nosso Guto. Por favor, Regina. O pessoal está assistindo, está elogiando muito. Nós não temos perguntas, mas nós temos muitos elogios, temos muitas pessoas assistindo. E eu gostaria de perguntar também sobre se você pode resumir para nós como é que está esse seu estudo, que você está com um grupo, né, de pacientes sendo observado, e que, resumindo, que conclusões já teria para adiantar para nós, e se você acredita que a segunda onda da pandemia já chegou ao Brasil ou não? Desculpa, deu uma última... O final, Regina? Se a segunda onda da pandemia porque vai chegar ou já chegou no Brasil? Há comentários contraditórios que dizem que ainda não há informação suficiente para dizer que a segunda onda já chegou, mas outros dizem que o número de pacientes já é muito significativo o aumento. Então, o que a gente tem visto, isso que eu estou falando para vocês, na verdade, já é os dados que a gente tem visto. A gente tem esse estudo, é um estudo clínico, é um dos grandes estudos clínicos que a gente tem feito. Ele é patrocinado pela FAPESP e pelo CNPq.
participam São Paulo, Brasília e Fortaleza. E a gente tem já dezenas de pacientes em acompanhamento e a gente tem notado isso, ou seja, conseguindo a ideia desse estudo, ou seja, tem vários estudos no mundo, a gente tem estudado, a gente tem contribuído com o estudo do pessoal, a gente já trabalha, né, com o pessoal da Encephalite Society de Liverpool, e eles têm um estudo mundial, assim, compilando, né, as pessoas mandam os casos, não é como o nosso, que a gente está acompanhando diretamente os pacientes, né? E a gente tem visto isso, ou seja, esquadrinhar o limite do comprometimento do sistema nervoso, né? Então, ou seja, uma coisa é o comprometimento do sistema nervoso quando o paciente fica grave, que é o comprometimento sistêmico. Outra coisa é o comprometimento do sistema nervoso quando há um comprometimento de um vaso específico do sistema nervoso central. Outra coisa é um comprometimento vascular por um comprometimento sistêmico vascular. E outra coisa é o comprometimento específico do sistema nervoso central e o mecanismo que isso acontece, né? E os mecanismos são muito obscuros, são muito complexos, diferentes de outros vírus. Ele não faz encefalite como outro vírus qualquer, né? Ou seja, ele faz também, mas ele tem mecanismos provavelmente muito mais complexos. A gente tem visto pacientes com alterações cognitivas que não têm ressonância alterada, líquor alterado, eletro alterado, mas tem alterações clínicas. Então, assim, o mecanismo que ele faz, a alteração funcional das células do sistema nervoso central, tem mecanismos clássicos e tem mecanismos obscuros, que a gente ainda não sabe quais são. Se eles atuam nos receptores ou outra forma. E isso é importante. Quando eu falo para vocês essa questão do vírus ficar no sistema nervoso central, a gente tem muitos vírus no nosso corpo. Sim, quer dizer, sim. A gente não se livra, no geral, dos vírus. Ou seja, alguns vírus, sim. Ou seja, por exemplo, o vírus da dengue não fica. O vírus da dengue, ou você morre, ou você mata o vírus. Então, o vírus ele é um vírus agudo, é uma fase aguda, acabou. Já outros vírus, eles permanecem por um tempo maior. Por exemplo, o Zika vírus mesmo, ele tem uma biologia mais longa no organismo. E mesmo outros vírus, eles vão se compartimentalizando e vão fazendo diferentes vírus em diferentes lugares. O vírus de hepatite C, por exemplo, é um vírus que compartimentaliza. Ele é um vírus que... O vírus do fígado é diferente do vírus do leucócito, que é diferente do vírus do cérebro. Na mesma pessoa... Mesmo vírus. Na mesma pessoa são vírus diferentes, porque ele vai se adaptando biologicamente a cada sistema funcional. E por quê? Porque o vírus de hepatite C causa uma infecção. Ele também é um flavivírus, do mesmo tipo do vírus da dengue, só que ele causa uma infecção crônica. Então, a partir do momento em que ele se estabelece, ele vai causando uma compartimentalização, uma adaptativa da infecção nos órgãos. E, por exemplo, o vírus da varicela, que dá o herpes zoster, que vai dar tardiamente, é um vírus que você nunca mais se livra dele. Você teve varicela na infância, o vírus vai ficar no teu gânglio sensitivo o resto da vida. O vírus do herpes vai ficar o resto da vida, aquela doença do beijo, Epstein-Barr, vai ficar o resto da vida. Ou seja, os vírus, nós somos... Quer dizer, no momento que sua imunidade decai por qualquer motivo, esse vírus pode voltar a proliferar. Exatamente, ou seja, você fica num equilíbrio instável da presença desses vírus. Porém, a gente tem muitos outros vírus que fazem parte, que são integrados à nossa vida. Ou seja, os retrovírus, por exemplo, são um exemplo claro disso. Então, por exemplo, o HIV é um retrovírus. Qual é a diferença do retrovírus? Ele é um vírus que integra no genoma e ele usa a nossa própria malha genética para se multiplicar. E aí, por exemplo, você tem o HIV, que é um vírus que tem 100 anos na espécie humana. Virtualmente, ele mata quase 100% das pessoas. Aí você tem um vírus que, aliás, dia 10 foi o Dia Mundial do Combate ao HTLV, que é um vírus muito negligenciado na medicina. Não, antes de ontem, né? 10 de novembro. 10 de novembro, anteontem. Então, é um vírus negligenciado dentro da medicina. O HTLV ele tem 100 mil anos na espécie humana. Poxa. Então, ele é como o HIV, transmite da mesma forma, e ele tem a primeira fase exatamente igual ao HIV. Só que ele vai causar doença em 10% das pessoas, porque as pessoas já se adaptaram a isso. Aí você tem o HTLV2, que é um vírus que se integra e já não causa mais doença. Ou seja, o vírus, que é um retrovírus, tem 200 mil anos, então ele se integra na malha gênica e já não causa mais doença.
Tá. Nós temos retrovírus, chamados retrovírus endógenos, que fazem parte do nosso genoma. Exato. 8% do nosso genoma é constituído por vírus inteiros. Isso daí foi o que eu descobri agora, lendo um pouco mais sobre o vírus, em função da Covid-19, que eu fiquei absolutamente surpreso, né? Eu já tinha conversado com você numa ocasião que eu tive na sua casa e que eu fiz a seguinte pergunta. Falei, Guto, eu sou formado em biologia, mas foi depois de uma década, 2 décadas formado, que eu soube que nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células humanas nossas, né? Não é só na flora intestinal, nós temos bactérias em todo o corpo. E os vírus? Como é que é essa relação entre nós, seres humanos, e os vírus? Aí você me falou uma coisa absolutamente surpreendente, que para ligação do cordão umbilical com o útero é necessário um endovírus, né? Ou seja, de certa forma, todos nós devemos a nossa vida a vírus, né? Então, eu gostaria que você abordasse um pouco mais do ponto de vista da evolução humana e da evolução da vida, dessa relação, porque na vida superficial, cotidiana, comum, todo mundo vê as bactérias e os vírus como causadores de doenças só, né? E é muito importante que a gente não tenha essa relação né, de o mocinho e o bandido, né? Que a gente vem do mal e do bem dessa forma. Então, isso ajuda a enriquecer e a gente compreender melhor a vida e todo o seu mistério, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco dessa relação, então, evolutiva do ser humano com os vírus, não só o ser humano, né? Toda a vida, né? Então, Paulo, é assim, porque os vírus eles vão integrando e eles vão ficando cada vez menos agressivos e cada vez eles vão se integrando à malha gênica. Por exemplo, o HTLV1, ele não é um vírus que, por o HIV, ele integra, aí ele usa a nossa fita de DNA para criar um vírus DNA, depois ele faz, por isso que chama transcriptase reversa, por isso que ele é um retrovírus. Ele é um RNA, aí ele faz uma fita de DNA, reverte para RNA então ele entra no nosso genoma, usa a nossa malha gênica, produz um monte de vírus, explode, destrói a nossa célula e solta um monte de vírus no plasma. O HTLV1, ele é um vírus que faz o mesmo ciclo, ele integra. Só que ele não faz isso, ele se multiplica através da própria multiplicação celular. Então, ele estimula que o nosso linfócito se multiplique e ele vai multiplicando pela própria multiplicação das células. Então, de certa forma, ele já vai fazendo parte da nossa... Ele já é a célula, né? Ou seja... Tem uma pesquisadora aqui em São Paulo muito boa, que é excelente, retrovirologista, Camila Romano, que ela fala que não existe vírus, né? Quer dizer, porque o vírus depende da célula, ou seja, o vírus tem que estar dentro de alguma coisa para ele acontecer. O vírus biológico, ele não é considerado um ser vivo, né? Ele não basta, o ser vivo e o mineral. Mas ele não se basta da replicação. Então, assim, a partir do momento em que vai se tornando mais benigno, ele vai se integrando, ele vai fazendo parte dessa malha gênica. E chega um determinado momento em que ele já faz parte dessa malha gênica. E os retrovírus todos têm a mesma origem dos chamados transpossons, retrotranspossons. E eles passam a ter um papel genético. Ou seja, eles modulam os genes. Então, por exemplo, a partir do momento em que você, por exemplo, quando nida o ovo no endométrio, isso gera uma sequência de um retrovírus que codifica o trofoblasto. Então, Guto, você precisava dar você precisava dar um pouco de aula no primário. Você acha que só trabalha com pós-graduandos, né? E doutorandos, né? Mas ia assustar as criancinhas, porque as criancinhas ou usam azul ou usam rosa, não é? Veja bem, tá correto o raciocínio que pode ser que daqui a alguns milhares de anos, ou milhões, não sei, o HIV
ele faça parte da nossa constituição genética e tem alguma função relevante para a nossa vida, para a vida dos hominídeos do futuro? Não, certamente. Ou seja, mas isso é muito tempo. Agora, o HIV, por exemplo, ele tem uma pressão terapêutica, né? O HIV ele tá sendo domesticado com a medicação. Então, tem uma pressão diferente da história natural. Isso é a história natural, por exemplo, do HTLV. Agora, o que é muito interessante é isso, ou seja, que o vírus ele passa a ter um papel na modulação. Por exemplo, tem um estudo nosso para vocês. Está muito complicado ou está tudo bem? Não, está bem. Eu acho que, na medida do possível, a gente tenta traduzir, né? Eu acho que, como você falou, você falando uma linguagem muito técnica, eu falei numa linguagem muito comum, que é a ligação do cordão umbilical com o útero necessita de um endovírus. E você falou isso numa linguagem que eu não sei falar, mas você falou, né? Que é a nidar, né? É isso. Então, a gente tem uma linha de pesquisa com esclerose múltipla, estudando esses retrovírus endógenos, e a gente vê o seguinte, que esclerose múltipla é uma doença que não tem causa. Então, existe... É a doença do Hawking, né? Oi? Stephen Hawking, né? Não, ela é esclerose lateral amiotrófica que ele tem. Esclerose múltipla é aquela doença desmelinizante. O paciente vai tendo surtos e tal. Certo. Ela é uma doença que não tem causa, ela tem fatores genéticos e fatores ambientais. Mas, por exemplo, se você pegar uma criança de um lugar que tem mais prevalência, por exemplo, na Noruega, e trouxer para o Sudão, por exemplo, tem baixíssima... se a criança sair da Noruega e vier para o Sudão, quando ela nasce, ela passa a ter uma prevalência de um sudanês. Mas se ela morar 15 anos na Noruega e vier para o Sudão, ela mantém a chance de um norueguês. Ou seja, então não é só o gene que faz isso, é o gene com o meio ambiente. Então, na verdade, o meio muda a apresentação gênica, ou seja, os nossos genes, eles não são todos expressos num determinado momento. Dependendo da forma que você vive, você vai expressar ou não os genes. E o que faz isso acontecer? Muito esses vírus. Porque os retrovírus, que são os transpossons, eles influenciam na expressão dos genes funcionais. Então, por exemplo, esse estudo que a gente tem em esclerose múltipla, a gente foi vendo que a partir do momento em que o indivíduo vai ficando mais grave na doença, ele vai expressando mais ERV-W, que é o retrovírus endógeno W. E quanto mais grave ele fica, mais cromossomos diferentes expressam retrovírus endógeno W. E o mais interessante, quanto mais esse indivíduo vai ficando grave, mais retrovírus endógeno ele expressa, mais alteração da modulação dos genes do sistema imune vai aparecendo. Quando você modula a expressão de genes, você vai tendo essa modulação linearmente progressiva à expressão dos retrovírus. Então, os retrovírus vão mudando o funcionamento dos genes. O que eu acho muito... Oi, pode falar, Bernardo. Não, é que tem uma pergunta. Completa a sua frase e depois você me passa para ter uma pergunta aqui no Facebook. Tá, não, o que eu ia comentar é que o que o Guto nos traz aqui de interessante, de relevante, é porque, normalmente, as pessoas veem os genes como uma coisa, olha, você nasceu com essa carga genética e você vai expressar ela do jeito que ela veio. Mas, e essas modificações, elas se dão ao longo de milhares ou até de milhões de anos. O que o Guto nos disse, se eu estiver correto, Guto, é que, durante a própria vida, a expressão desses genes podem ser modificadas. Sim. Você não tem uma expressão única desse gene. Ela pode ser modificada até por conta de fatores ambientais e de fatores endógenos, entre eles vírus endógenos. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Agora, assim, dependendo dos fatores, você tem uma coisa controlada por mais ou menos genes, né?
Ou seja, e não obrigatoriamente os genes são unifuncionais. Muitas vezes eles funcionam para várias coisas. Falava isso muito do Charles Darwin, né? Porque o Charles Darwin depois todo mundo ficava perguntando para ele a função de cada coisa, né? Então, perguntava para o Charles Darwin assim, para que serve a pena no pé do passarinho e tal. Aí o Charles Darwin dizia, não, é que o mesmo gene controla o bico fino e a pena no pé. Então, na verdade, isso é um fator acoplado. Então, não é obrigatoriamente. Você tem que explicar ponto a ponto. Perfeito, e assim, determinadas funções são para os genes dominantes muito exclusivos. Então, isso daí é mais difícil de você mudar. Agora, no geral, as funções são controladas por vários genes. Então, o meio ambiente vai fazendo você modificar, os transpossons, eles mudam e fazem você expressar mais ou menos. Inclusive, em doenças retrovirais, por exemplo, a gente tem muitas vezes aparecimento de genes ocultos de doenças da infância que aparecem quando adultos. Isso é descrito, por exemplo, HIV, o indivíduo fazendo uma forma de doença muscular da infância. Então, a gente muitas vezes vê, o indivíduo deveria ter desenvolvido uma miopatia na infância, não desenvolveu. Quando ele tem o HIV, que o HIV estimula os retrovírus endógenos, ele passa a ter uma doença, uma miopatia de criança, adulto. Né? Então, assim, completamente extemporâneo, né? Por causa da expressão de um gene de uma forma tardia. Pessoal, eu vou passar para o Bernardo fazer a pergunta, mas antes queria só comentar isso, que o que o Guto nos mostra é os mistérios da vida. A vida vai muito além do que a gente enxerga normalmente, superficialmente. E a gente abrir um pouco os olhos e estar nas fronteiras da ciência, que é o caso do Guto, né? Faz tornar a vida mais rica, mais maravilhosa. Bernardo, vamos lá, a pergunta que tem aí. Pois é uma pergunta aqui do Luiz Maia, que também é um dos nossos vereadores em Mutirão. Ele falou o seguinte, que a agência americana lá de alimentos e remédios, né, deu uma autorização emergencial para uma linha de tratamento com anticorpos sintéticos. Aí a pergunta dele, é promissora essa linha de pesquisa ou a solução será mesmo a chegada das vacinas? E eu queria complementar que o Guto nos desse um panorama da questão das vacinas, por favor. Então, essa questão de anticorpos sintéticos assim, é uma linha de tratamento muito usual hoje, são os MABs, né? Monoclonal Antibodies. Tem muitos remédios para muitas coisas. Então, qual que é a ideia? Você usar anticorpos anti determinadas coisas. No caso, pode ser tanto antes determinados fatores inflamatórios, aliás, isso já está sendo usado com outros MABs na COVID. E, inclusive, plasma de indivíduos curados. Tem uma linha de pesquisa usando plasma de indivíduos que se curaram como transfusão de indivíduos doentes. Então, é uma linha de pesquisa muito na ordem do dia do tipo de medicamento que se tem usado para muitas doenças inflamatórias, né? Reumáticas, neurológicas, até, etc. Por exemplo, esclerose múltipla se trata com esse tipo de anticorpo monoclonal, etc. e tal. As vacinas, é um capítulo à parte, porque é muito interessante. Nunca a gente viu o desenvolvimento tão rápido de vacina e tecnologias tão distintas, né? É muito interessante isso daí. E, assim, a questão é assim, o tempo de você fazer um estudo de vacina é sempre um tempo bastante longo. E aqui tudo está sendo muito apressado, tem sido usado muitos testes de soroconversão, né? E o estudo clínico de tempo de exposição acaba ficando mais abreviado. Mas as vacinas, elas são promissoras, sim. Quer dizer, umas mais, outras menos, né? Ou seja, essa vacina... as vacinas, elas têm modelos diferentes. Vocês querem saber? Que é uma questão bastante técnica, assim. Então, assim, a vacina chinesa, ela usa vírus inativado. É uma tecnologia já bem usada para outras vacinas. Ou seja, você pega o vírus, inativa o vírus, usa os antígenos desse vírus para sensibilizar o sistema imunológico. Perfeito. Ou seja, a arte imita a vida. Ou seja, é como se você se infectasse por um vírus que não vai causar doença, né? Então, você injeta um vírus que não está ativo e o indivíduo vai fazer uma doença, uma inflamação e vai desenvolver uma imunidade para aquilo. A vacina
Rússia e a vacina de Oxford, eles usam uma outra tecnologia, que é você usar um vírus atenuado, que é um adenovírus, que tem proteínas desse vírus, do SARS-CoV, né? Ou seja, inclusive proteínas híbridas. A Oxford usa até proteínas do MERS-CoV também. Então, você leva um outro vírus atenuado, vivo, que não causa doença grave, leva a proteína do outro vírus. Então, na hora que você faz a tua reação a esse vírus, você faz a reação ao outro vírus cruzada e se imuniza para ele. E tem essa vacina da Pfizer, que é uma vacina gênica, chama, uma vacina diferente, porque ela usa sequências que codificam as proteínas do vírus e ela dá para você essa sequência de codificação para a tua célula produzir a própria proteína que você mesmo vai atacar. Perfeito. Então, assim, são tecnologias bastante distintas, né? As soberanas 1 e 2 de Cuba, você tem informação? Então, a gente não tem muita informação dessas vacinas, né? Cuba tem uma tecnologia fantástica de desenvolvimento de vacina e desenvolvimento de medicação. Só que, assim, as informações chegam poucas para a gente, tanto pela imprensa quanto pelas publicações. O bloqueio ele é eficiente. O Guto, eu queria que você comentasse aquilo que eu falei um pouco glosando, né? Que se o nosso ministro da Saúde, depois de ter sido contaminado, se ele tem condições ainda de ser ministro da Saúde, né? Ou mesmo antes dele ser contaminado, né? Se ele tinha ou não. Mas aproveitar para você, como uma pessoa da ciência de ponta, né? Quais que têm sido os impactos do desgoverno que nós estamos tendo hoje, a nível federal, sobre a produção científica, e porque sobre a vida das pessoas a gente sabe, né? São, acho que, quase 170 mil mortos, e não sabemos, né? Assim, aproveitar para comentar a pergunta que a Regina fez, como que você vê a segunda onda aí que está assolando a Europa, se ela chega no Brasil, se ela já chegou, se ela vai chegar, como é que é isso? Então, o Brasil nem acabou a primeira onda ainda, né? Isso fica difícil de saber, porque a variabilidade dos casos tem sido dentro de uma faixa em que a gente não sabe. Mas a gente, aparentemente, tem tido um crescimento recentemente. Também pelas aberturas, né? Porque, assim, nem toda a população está exposta. Por exemplo, cidade de São Paulo, mais de 1/4 da população já teve contato com o vírus. Mas a população que teve contato é a população que está circulando, muita gente ainda está fora. Então, quando você vai abrindo, você vai colocando essa população em contato com a outra população que já estava circulando. Então, assim, isso é o quê, né? Quer dizer, a primeira vez ou é a segunda vez? E essa questão da segunda onda, ela é muito, muito complexa, né? Porque, por exemplo, você vê que ao mesmo tempo em que se detecta uma variabilidade viral, se detecta que lugares onde abriu o turismo, você tem um rebound, né? Aí Espanha, sobrou para os visons lá da Dinamarca, né? Ou seja, porque assim, aí você detecta essa proteína e pode ser que tenha um fator, e aí você conter uma coisa que estrategicamente importante, mas é muito difícil de você aqui determinar isso, porque realmente aqui a gente tem trabalhado os dados de uma forma não tão clara, assim, poderia realmente, talvez se a gente tivesse um controle um pouco melhor da epidemia, a gente pudesse estar menor e eventualmente ver essa variação com mais clareza. Então, a gente não sabe ainda se realmente a gente está na segunda ou se é a variação da própria primeira, porque na verdade quando não acabou a primeira onda, você não sabe se tem uma segunda onda chegando. Acho que a gente vai saber disso daí ao longo. E as recomendações preventivas continuam sendo absolutamente as mesmas, né? O isolamento e a higienização, né? Então, a prevenção é prevenção de contato, né? Porque, na verdade, a grande ideia foi o que a Itália fez no começo, lá, que resultou, de certa forma, ou seja, porque o vírus ele circula e você tem um período de contágio mais ou menos entre 2 semanas. Então, se você conseguisse dar um stop geral de 2 semanas para tudo, você realmente conseguiria diminuir
esse fator, né? Agora, tem outras coisas que podem ser feitas, né? Tem outras coisas que chamam a atenção. O Robert Gallo, que foi que descreveu o HTLV1, e tem aquela polêmica com o Luc Montagnier na questão do HIV, ele tem uns papers muito interessantes, que é um estudo que a gente também está fazendo sobre a vacina para pólio, por exemplo. A vacina de pólio, ela pode ser um grande preventivo para a disseminação do vírus. Porque quando você vacina para pólio, que é um vírus vivo, você causa uma resposta imunológica que pode diminuir a disseminação do vírus. Então, você faria... do vírus do SARS-CoV-2? Isso já tem várias tem um paper muito interessante que o Gallo escreveu, foi quase uma entrevista na Science, mostrando em várias ocasiões do mundo em que, por exemplo, se vacinou para uma cepa da pólio com a outra cepa e se protegeu da mesma forma. Ou seja, então é a vacina chamada uma vacinação inespecífica. Ou seja, então você vacinar para um outro vírus para você causar uma resposta imune melhor, consequentemente o vírus se replicar pouco e, se replicando pouco, não se disseminar na sociedade. Então tem muitas outras estratégias que poderiam eventualmente... Paulo, Oi? Paulo, só para pegar essa aí, uma pergunta bem objetiva aqui no Facebook, do Emerson Eduardo. A cloroquina funciona? Emerson, né? Emerson funciona, mas você tem que tomar com o braço esquerdo e não pode olhar para trás. E tem que dar três pulinhos. Né? Eu queria só avisar o Paulo que nós já estamos com 1h10 da transmissão. Meu Deus do céu. 9h10, tá? Paulo, é a Vita. Posso fazer uma pergunta? Vita, claro. Por favor. Você representando toda a família aqui. Guto, eu estou com meu filho lá na Alemanha e ele disse que os alemães fazem muito um seguro contra invalidez para trabalho. E disse que agora, com o pessoal, com a Covid, eles têm segurado esse seguro e não têm liberado, porque eles não sabem a consequência da Covid a longo prazo. Isso você acha que é um negócio pertinente mesmo? Olha, depende do que vai acontecer, Vita. A gente não tem visto assim, o impacto neurológico, eu não sei se a gente vai ter isso do ponto de vista populacional dessa forma. Ou seja, eu não sei se isso vai ter um impacto sobre as seguradoras. Eu acho que certamente, assim como você tem... Porque o grande problema é esse, né? Ou seja, o vírus ele se dissemina muito porque ele não causa doença grave em 80% das pessoas. Mas você tem uma doença grave numa parte da população, como eu estava falando, as pessoas que foram entubadas, que vai ser mais ou menos, põe aí, entre 5% e 10% das pessoas, 50% delas têm alterações cognitivas. Isso é o que a gente sabe por enquanto. Os dados não são muitos, né? E 3 a 5 morrem. Então, você vai ter um resíduo de pessoas que certamente vão ter problema, né? Agora, eu não sei o quanto que essas seguradoras trabalham de passivo, que isso impactaria, ou seja, quanto que elas podem ter de segurados usufruindo que vai impactar, entendeu? Agora, eu acho que sim, eu acho que uma parte das pessoas que apresentou doença vai ter alguma disfunção. Pode ser ela clínica ou pode ser ela neurológica. Mas se esse volume vai ser tão grande... Agora, isso é um fato, a gente não tem conhecimento, o vírus ele tem um impacto neurológico, a gente não sabe ainda o mecanismo que isso acontece, e há um potencial do vírus permanecer no sistema nervoso. Então, é um risco, ou seja, se contaminar é um risco, o que vai acontecer. Agora, como o vírus causa pouca doença numa grande parte, pode ser que a gente conviva com o vírus, como a gente convive com um monte de vírus, né? Então, sem problema. Agora, é muito difícil de dizer isso, né? Ou seja, se ele vai causar um processo, esse processo é o quê? É inflamatório. Por exemplo, essas questões, por exemplo, o retrovírus endógeno, por exemplo, né? A esclerose lateral do Hawkins, aquela doença, a gente vê que os pacientes que têm esclerose lateral expressam um retrovírus endógeno chamado K, ERV-K.
E a gente acha que alguma coisa do ambiente faz expressar esse RVK, e esse RVK expressando muda o maquinário celular e leva à degeneração precoce desse cordão motor anterior, indivíduo atrofia. Então, ou seja, que fator ambiental é esse? Pode ser um fator viral, pode ser um outro fator. Um vírus novo que entra na espécie, como é que ele vai dialogar com o seu sistema imune? Que produtos que ele vai gerar que pode influenciar nos seus transpossons, porque vírus transativa vírus. E transativa vírus que fazem parte do genoma que controla genes. O que isso vai acontecer? Eu acho importante dizer que quando você fala fator ambiental, pode ser realmente um fator ambiental externo, mas pode ser um fator fisiológico, um ambiental interno, né? Então, é o fator ambiental externo que controla o fator interno. Isso que é a questão, Paulo, porque assim, o fator que era externo ontem se torna um fator interno hoje. Esse fator interno hoje, que era externo ontem, dialoga com fatores externos que influenciam fatores internos. Então, na verdade, essa questão de que nós somos uma coisa e o meio é outra, nós somos o próprio meio, né? Interessante, é isso, exatamente. Aliás, isso é uma questão aí na questão da discussão ambiental, né? Ou seja, que essa percepção do meio ambiente, eu acho que é um grande problema. Você que é um ecologista aí... O nosso videomaker, né? Ele gravou uma fala minha falando exatamente isso. Exatamente, falando, eu sou a natureza, né? Eu estava falando e tal. E ele achou, pô, não, vamos gravar e coisa e tal. Mas, o Guto, eu vou te fazer duas coisas bem rapidinho. Né, deixa eu só fazer um comentário em relação a isso. Tem uma pesquisadora americana da Universidade de Virgínia que ela fala uma questão que é muito interessante, que eu acho que se a ecologia fosse por essa ótica, né, ou seja, por que acontece tudo isso? Né? E fica essa dúvida se o homem tem papel dentro da instabilidade climática ou não. Na verdade, é o seguinte, nós fazemos parte da natureza. Claro, exatamente. Se você estiver andando na Amazônia e encontrar uma latinha de cerveja na mata, é feio, mas é natureza. Porque, assim, o alumínio faz parte da natureza, o homem faz parte da natureza, aquilo lá está no lugar errado. Mas tudo é natureza, porque a natureza é tudo. Claro. Nós somos pai da natureza, o que nós podemos estar fazendo é dar um tiro nos próprios pés. Mas a natureza vai se dar conta. A natureza queima, congela. Nós temos que salvar a nossa própria espécie. Né? Ou seja, o homem é o fator, ou seja, o planeta é um ecossistema e o homem é o fator de entropia, o maior fator de entropia desse sistema hoje, né? Ou seja, contra ele mesmo, porque se a árvore faltar, se o clima, se a terra congelar, a natureza não tem preocupada com isso, ou seja, ela tem as suas oscilações, quer dizer, o sistema tem as suas oscilações, nós é que vamos acabar, né? Ou seja, então, na verdade, a ideia de que quando vê uma lata de cerveja na mata, a natureza está sendo agredida, não está sendo... Aquilo lá é uma entropia, né? Ou seja, um desequilíbrio do sistema causado por um agente entrópico. O sistema é tudo, né? Um outro aspecto disso daí também é assim, nós somos seres humanos, ou seja, que viemos do humus, viemos da terra. Então, nós somos seres da terra também, né? Eu acho assim, é muito difícil parar essa nossa conversa, sabe? Teria muitas coisas. Eu queria só perguntar duas coisas rapidinhas para você, só para você comentar se faz ou não faz sentido. Eu ouvi esses dias falar em neuroteologia. Isso tem coisa séria aí ou não? É só especulação mais de mística do que de neurologia? E depois eu gostaria que você também comentasse um pouco do Miguel Nicoleles e os trabalhos dele na área acadêmica, se você tem relacionamento na sua área de pesquisa com ele ou não. Então, essa questão da teologia, Paulo, porque assim, existe sempre essa questão aí, né, desse binômio cérebro-mente, né? Ou seja, que é a questão do monismo ou do dualismo, ou seja, se nós nos bastamos ou não, né?
Ou seja, se o nosso pensamento ele pode ser exclusivamente gerado pelo nosso corpo, pelas nossas células, ou se ele tem que obrigatoriamente ter algum outro fator imaterial que alimente. Então, a questão gera muito dentro desse sentido, né, do que as pessoas acreditam ou não. A gente caminha num sentido de que, cada vez mais, entendendo o funcionamento do sistema nervoso central, o problema é que a gente não consegue um modelo experimental que faz com que esse produto da abstração celular seja palpável, né? Então, fica dentro desse degrau. Então, ainda existe muito essa questão da necessidade da pneuma sobre o pensamento humano, que não poderia ser exclusivamente gerado pelo sistema nervoso central. Então, aí está dentro dessa questão. E o Miguel? Miguel Nicoleles é um neurocientista fantástico, né? Ele tem dado uma contribuição científica excelente, e agora, né, dentro da epidemia aqui no Brasil, ele tem tido um papel extremamente relevante. As intervenções dele são sempre muito felizes, e é um indivíduo que tem uma visão da necessidade da intervenção muito adequada, né? Acho que é um cara que, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista pessoal, mesmo do ponto de vista social, quer dizer, ele tem uma visão da função da ciência, né? E por que você fugiu de responder se o ministro da Saúde pode exercer o cargo ou não? Não, eu não fugi de responder. Aqui foram muitas perguntas que foram ficando. Não, Paulo, a questão é a seguinte, não é assim, até acho que uma pessoa que tem, por exemplo, uma formação convergente possa ter um determinado cargo, né? Não acho que necessariamente, quer dizer, eu acho que a saúde, ela tem muitos aspectos, né? Eu não acho que necessariamente o indivíduo, para ser um gestor de saúde, tem que ser médico, né? Claro. A saúde, ela tem muitos aspectos sociais, aspectos mentais, ou seja, e eu acho que um indivíduo que tem uma capacidade de gestão, ele pode ser um bom administrador da saúde, se ele for bem assessorado tecnicamente. A questão é a organização que você tem sobre isso. E o fator, fundamentalmente, é o que você pretende disso, né? Ou seja, qual é o plano? Não é uma questão pessoal, né? Dessa ou aquela pessoa, mas fundamentalmente a estratégia, ou seja, não o que, quem, mas o porquê, né? Ou seja, o que se busca, o que se quer, né? Eu acho que o maior problema dele, né, do ministro da Saúde, é que ele é obrigado a obedecer ordens, né, do inominável, né, como muita gente gosta de tratar, né? Mas é isso, Guto. A saúde, ela tem, assim, a gestão da saúde, ela é muito complexa. E, assim, eu faço muita assessoria para o Ministério da Saúde em muitas áreas, e, assim, a questão da uniformidade do pensamento, do discurso, da coesão de conduta, isso é uma coisa essencial para você ter. Já é muito difícil quando você tem muito claro o que você quer, o método que você quer, a conduta, e já é difícil você disseminar isso. Quando existem confusões, a questão fica muito mais complicada. O Guto, Oi, Paulinho, fala, Bernardo. Bom, a gente está caminhando para o final aqui. Sim. Tem algumas perguntas, mas eu acho que não vai dar tempo ainda da gente colocar essas questões. Mas eu queria só reforçar alguns comentários aqui. O pessoal está gostando muito do programa, né? E até assim, está melhor do que muitos informativos jornalísticos que a gente tem visto por aí. Sem dúvida. Então, o esforço que a gente o esforço que a gente está tendo de poder multiplicar isso aqui, eu acho que vai ser fantástico se a gente conseguir, através do compartilhamento desse vídeo aí, fazer com que ele se espalhe, porque realmente o nível da informação para a gente está sendo fantástico. Já é uma contribuição para a comunidade de São Carlos, né? Antes da eleição. Eu queria, então, pedir, Paulinho, para a gente caminhar para concluir, até para o vídeo não ficar tão longo, porque aí fica mais difícil de compartilhar. Bom, enfim, é isso. Eu lamento a gente ter que encerrar a conversa, Guto.
tá muito, muito gostosa para mim, me causa um conforto muito grande, né? Nesse final de campanha a gente fica um pouco tenso, e estar em família, como eu estou hoje, praticamente, né? Não só na família minha de sangue, mas também na família espiritual minha, política, né? De camaradagem, né? De companheirismo. Eu queria pedir a todos e todas, né, que se esforcem para que, nesses últimos dias, procurem seus colegas, seus amigos, né, para mostrar o nosso trabalho. Hoje mesmo, teve um colega meu que ele falou: olha, Paulo, eu já disse para você que não vou votar em você porque tem um outro compromisso, mas o meu filho vai votar em você. E ele me falou, eu falei, você falou para ele e tal? Ele falou, não, ele viu o projeto do mutirão e achou muito democrático, e por causa disso que ele falou que vai votar em você. Então, é muito importante, né? A campanha é muito curta, a gente não teve tempo de dar mais destaque à nossa proposta, né? Então, é muito importante que a gente faça um esforço final, porque eu tenho dito assim, nós, com essa campanha, já somos vitoriosos. Sinceramente, né, o que nós fizemos, e temos construído isso há cerca de um ano, né, já traz uma contribuição muito significativa para a vida, para a cidadania, né, não só de São Carlos, mas como exemplo para outros locais, né? E a vitória, né, a eleição nas urnas agora no domingo, vai ser só um plus, né, um a mais, que vai nos trazer muita felicidade, né? Mas, de qualquer forma, é o nosso compromisso de estar continuando fazendo esse trabalho político, e a gente já pretende fazer para o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Está fazendo uma atividade com os pretos que compõem pretos e pretas, né, que compõem o nosso mutirão. Guto, um grande fraterno abraço para você. Eu e o Guto somos primos, mas eu tenho a felicidade, que você vê, toda a tragédia tem um lado feliz, né? Eu tenho a felicidade de ter um irmão em comum com o Guto, né? Eu queria mandar um abraço fraterno, realmente, para o meu irmão Fernando, que é irmão do Fernando também. Aí, Guto, se você quiser explicar a razão dessa nossa fraternidade comum, você explica. Fica à vontade, um grande fraterno abraço, um beijo. Fiquem com Deus todo mundo e até comemorarmos a vitória na segunda-feira. Deus quiser, a segunda-feira vai ser de festa. Vamos que vamos. Bom, eu queria agradecer muito, dizer que é um grande prazer para mim. Como disse o Paulo, é um indivíduo que teve um papel muito importante da minha formação intelectual, e é uma honra para mim estar aqui. E a gente tem dentro da avaliação neuropsicológica, essa avaliação que analisa a estrutura, o hardware do pensamento, Paulo, a gente tem um teste que chama do Luria, que é um pesquisador russo, que fez a estrutura do esquadrinhamento da cognição, que chama genitivo atributivo, sabe? Então, ele pergunta assim para o indivíduo, porque ele vê a sequência do pensamento, se o indivíduo tem uma capacidade. Então, pergunta, por exemplo, assim, o que o irmão do seu pai é seu? Aí o indivíduo fala, meu tio. O que o filho do irmão do seu pai é seu? Meu primo. E o que o irmão do filho do irmão do seu pai é seu? Meu primo também. Então, eu queria perguntar para você o seguinte, o que o irmão do seu irmão é seu? Muito. O que o irmão do seu irmão é seu? Irmão, né? Irmão, seu irmão. Muito obrigado. No caso é primo, né? No caso é primo. Ou não, né, Paulo? No caso é primo. Gente, é preciso esclarecer, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, né? E o meu irmão mais novo, eu tinha 3 anos, o meu irmão mais novo tinha apenas 1 ano, e nós éramos em 6, muita gente para ficar só com meu pai, né? E o meu irmão mais novo, Fernando, teve a sorte, né,
de ser criado pela minha tia Teira e meu tio Aristeu, que são os pais do Guto, né? E foi realmente uma bênção e, de certa forma, me fez irmão também, do Guto, da Lola, da Nana, do Teuzinho, né? É isso daí, gente. Um beijo para todos. Muito agradecido, Guto. Paulo, muito obrigado, Vitor. Menino. Desculpa qualquer coisa. Boa sorte, hein? Até a vitória. Desculpa algumas perguntas irreverentes. Fica com Deus. Imagina, foi um prazer enorme. Ó. Até a vitória. Valeu. Beijo. Obrigada. Valeu.